A dinâmica do café, professor Lázaro, será uma explanação dos temas, né, nos 3 blocos, e ao longo da nossa conversa nós teremos os biscoitinhos. Esses biscoitinhos têm perguntas que foram realizadas, feitas pelos alunos durante o nosso fórum no Facebook, dentro do Pedagogia Online. Espero que você goste das perguntas e possa dialogar conosco, né, com os alunos, com os professores dessa disciplina e tutores da disciplina, para que a gente possa construir esse conhecimento de forma coletiva e colaborativa. A ética é uma disciplina eminentemente filosófica e nós vamos diferenciá-la da moral, tendo em vista que moral, etimologicamente, vem do latim mores, e o singular mos quer dizer costume e hábito. Quando nós vamos para a etimologia da palavra ética, aí temos que nos reportar ao grego. E vamos perceber que a etimologia da palavra no grego, ela não nos auxilia tanto a fazer uma diferenciação que na atualidade é feita e que é muito importante para nós atingirmos o objetivo de fazermos uma reflexão sobre os costumes e não apenas reproduzir os costumes ou nos basearmos nele, dito de outra forma, né, para julgar as ações e fazer o cálculo de se essas ações são morais, são éticas ou não são éticas. A Marilena Chauí fala de senso moral como um sentimento e diz que os nossos sentimentos diante de situações de sofrimento, como de crianças e velhos, vamos falar da nossa cultura, nós brasileiros, como é que nós nos sentimos diante do sofrimento de crianças ou de velhos, pessoas quase que indefesas, não é? Sempre que ocorre um fato que ataca esta fragilidade da criança e do velho, os nossos sentimentos parecem que nos indicam que ali há uma coisa indevida, uma coisa errada. Muito bem, Marilena Chauí também fala dos impulsos que muitas das vezes nós não controlamos, né, como medo, como orgulho, como ambição, vaidade, covardia, e que nos levam a ações impensadas. Isso também nos faz refletir que há um senso moral, um sentimento moral que nos ajuda, que nos serve de padrão, de baliza para os nossos comportamentos. Muito bem. Ela também fala aqui de situações singulares. Por exemplo, se você vê uma criança roubando no supermercado um alimento para poder comer. E você imagina que essa criança pode estar com fome, mas ao mesmo tempo você imagina que o dono, o proprietário lá vai ficar com prejuízo, ele precisa daquele recurso para sobreviver. Você fica na dúvida se deve ou não revelar aquele fato. Com isso nós já estamos saindo do senso moral para falar de uma consciência moral, algo que nos impele mais a reflexão sobre como devemos agir. Vamos para uma dinâmica aqui muito interessante que nós nos propusemos, que é de, em cada biscoitinho desse aqui, nós temos uma perguntinha que vai nos ajudar a refletir sobre esse conteúdo que vocês trabalharam. Muito bem. Então aqui, qual que é a diferença entre ética e moral? Nós já começamos a apontar aqui, né, e vamos deixar bastante claro que a moral tem a ver com os costumes, exatamente de uma coletividade, né, de uma cultura numa determinada época. E esse padrão moral, ele está aí influenciado por questões econômicas, até por questões climáticas,
né, que por sua vez influenciam as questões econômicas, a forma de organizar o fluxo do poder na sociedade, a questão da política, né, se é uma sociedade democrática, se não é. A Marilena Chaui faz uma diferença aqui entre ética e moral quando ela vai ver como essas palavras eram escritas no grego. Nós temos uma palavrinha no grego que se chama, no singular, etá, né? E ela pode ser escrita com uma vogal longa e uma vogal breve. Escrita com a vogal longa, chamada então de vogal epsilon, né? É o epsilon. No nosso português tem um som aí de E. Esta palavrinha, escrita com a vogal longa, então, ethos ou taetá, ela significa costume. Porém, escrita com a vogal breve, que no grego é a letra eta, significa caráter, índole natural, temperamento. Então, nós temos dois sentidos diferentes. Um é mais cultural, né, está se referindo a costume, e outro é mais uma índole individual, que tem a ver com temperamento, com caráter. Mas quando nós utilizamos essas palavras no Ocidente, né, utilizamos essas palavras na língua corrente, línguas vivas, como é o nosso caso do português, esses dois sentidos eles têm que ser traduzidos usando o mesmo vocábulo. Muito bem. Seja como costume, seja como caráter, índole natural, temperamento, o fato é que há um desdobramento na modernidade que nos permite separar moral de ética para dizer que moral são os costumes, são aqueles padrões que uma determinada época, uma determinada coletividade utiliza para julgar as ações. Já a ética é uma reflexão sobre a moral. Então, essa é a diferença básica. Ética é reflexão sobre moral. Ética não é a mesma coisa que moral. Moral são os costumes, sejam eles do ponto de vista social, do ponto de vista coletivo, seja eles aquele temperamento, né, aquela índole natural, portanto, mais ligada ao indivíduo. Então, pessoal, é preciso que fique bem claro para vocês essa diferença entre ética e moral. Às vezes nós vamos usar a expressão também filosofia moral, tá? Para nos referirmos à ética. Filosofia moral. Isso vai depender dos autores. E no texto que vocês estudaram, o capítulo 5 da unidade 8, a Marilena Chaui faz um tratamento desde a antiguidade, né? Desde Sócrates, né? Passando por Platão, Aristóteles, depois o cristianismo primitivo, o cristianismo da antiguidade, e depois o cristianismo medieval e o surgimento do sujeito com o Descartes, né, René Descartes, e daí em diante a filosofia moderna e contemporânea. Muito bem, vamos tirar mais uma perguntinha aqui do nosso café filosófico. Então, que autores e referências as pessoas interessadas em compreender as temáticas de ética e moral devem consultar? Os autores que podem nos ajudar a compreender essa temática são vários, não é? Muitas obras mesmo escritas ao longo de 2.400 anos, pouco mais do que isso. Mas, tendo em vista o nosso objetivo aqui, o nosso foco, que é compreender o que é a reflexão sobre a moral, ou seja, a ética, né? Também chamada de filosofia moral, também chamada de metamoral, e tendo em vista o objetivo de vocês fazerem um fechamento da disciplina, eu vou solicitar a vocês que se debrucem sobre o capítulo 4 e 5 da unidade 8 do livro
convite à filosofia da Marilena Chaui, que vocês têm acesso através da web, né, através da internet. O capítulo 5, ela discorre sobre vários autores, como eu disse para vocês, desde os gregos até no século XX, Freud. E um outro autor também que eu gostaria que vocês pudessem recorrer, né, dentro desses textos que nós estamos avaliando aqui, aliás, não é um autor, são dois autores, Dario Antiseri e Giovanni Reale, num livro chamado História da Filosofia, que está disponível na internet, caso vocês queiram aprofundar os autores mencionados no capítulo 5 pela Marilena Chaui. Ela fala aqui de Sócrates, ela fala de Platão, fala de Aristóteles, né? Ela fala do surgimento do cristianismo, e talvez o ápice, né, desse momento aí da antiguidade aí cristã é Santo Agostinho. Vocês poderão então pesquisar também nesta obra de História da Filosofia do Giovanni Reale e Dario Antiseri, né? São italianos. E o livro chama-se História da Filosofia e está disponível na web. Além desses autores aqui, ela também vai tratar aqui no tópico Natureza Humana e Dever, de autores como Kant, né? Onde nós teremos uma explanação assim, muito interessante, né, sobre essa proposta de Kant, que não é de indicar às pessoas quais ações elas devem fazer para serem éticas, mas como elas livremente, autonomamente, podem calcular como agir em conformidade com a ética. Então, lá no capítulo 4, quando a Marilena Chaui fez referência aos constituintes do campo ético, né, o que precisa ter para sermos éticos, ela faz referência a ser consciente de si e dos outros, né? Nós não somos pessoas isoladas, nós vivemos em sociedade, sermos dotados de vontade, de capacidade de controlar e orientar desejos, né? Sermos responsáveis, ou seja, reconhecer-se como autor da ação, e sermos livres, porque se a gente for coagido, então a gente não vai poder ser livre. Muito bem, Kant é um autor que vocês podem estudar também, podem aprofundar. Rousseau, ela faz referência também, faz referência aqui ao filósofo lá da Holanda, né, mas com origens na Península Ibérica, que é o Spinoza, e depois vai falar de Nietzsche, basicamente, né, e Freud. Nós podemos recorrer à filosofia, e esta ferramenta da filosofia, digamos assim, disciplina filosófica, que é a ética, que é a filosofia moral, que é a metamoral, para entendermos o nosso tempo, tentarmos, né, entender o nosso tempo. A filosofia se distinguiu desde o seu surgimento por essa disposição, muito mais do que posse da verdade, é disposição por uma busca amorosa pela verdade. O mundo contemporâneo, seja considerado do ponto de vista do conhecimento científico, das convivências entre culturas diferentes, a exacerbação das relações entre classes sociais, não é? A colocação em xeque de vários modelos de organização da sociedade, a questão das religiões, né, que também contribuem para a formação da moralidade, e algumas delas também para a reflexão ética. É um mundo, enfim, bastante complexo, o nosso mundo. E nós precisamos, portanto, tentar dar remédio, digamos assim,
para as situações, no sentido de que a filosofia ela é interpelada, não é? A ciência é interpelada a dar respostas sobre problemas que envolvem a contemporaneidade. Então, se, por exemplo, na antiguidade clássica, desde os gregos, desde o surgimento da filosofia até a final da Idade Média, havia uma imagem de que o logos, a razão, era para usar uma expressão de um professor que eu tive, o logos, se nós pudéssemos usar uma imagem assim, de um leque que abrisse para a inteligibilidade do real, o logos ocuparia o vértice. Então seria a partir do logos, ou seja, da razão, que a cultura escolarizada, a alta cultura, começou a refletir sobre a realidade. Então é como se todas as coisas que se pretendessem com um sentido intelectual, racional, elas tivessem que comparecer diante do tribunal da razão. Isso vai funcionar na antiguidade com os gregos e mesmo depois da antiguidade clássica, né, da filosofia, o período da filosofia que ocorre depois de Alexandre Magno, né, da Macedônia ter unificado a Grécia e partido para a conquista do norte da África, do Oriente Médio. Nós temos uma filosofia helenística que não está mais sendo produzida no contexto das cidades-estado, mas de um império. Portanto, a política ela passa a perder sentido das expressões como democracia, porque há um imperialismo, mas há uma volta para o sujeito, né, para o indivíduo, melhor dizendo. Mas mesmo aí nós não podemos abandonar o registro de que o logos ele é aquele que abre para a inteligibilidade do real. Quando o cristianismo surge, nós teremos o absoluto, mas esse absoluto ele pelos teóricos cristãos, identificado com o logos. Só na modernidade, com Descartes, que isso vai ter uma crise, e aí nós temos a questão do sujeito, né? O sujeito passa a ser, digamos assim, aquele sujeito de onde nós partimos para compreender a realidade, as condições prévias do entendimento, né? Em Descartes, a racionalidade, e depois, com os empiristas ingleses, a questão da experiência. Kant vai fazer uma grande fusão e uma crítica também dessas duas correntes, propondo uma ética formalista. Hegel, por sua vez, já no século XIX, né, morre no século XIX, ele vai também fazer uma proposta, mas superando Kant, falando da importância da cultura, e depois nós temos o final do século XIX e o século XX, com autores que vão fazendo a crítica a Hegel, abalar as estruturas da modernidade e trazendo outras referências aí, como é o caso de Nietzsche, mais tarde Heidegger, mas também digamos assim, que contribui um pouco a psicanálise com Freud, e antes disso a crítica à sociedade burguesa com Karl Marx. Eu terminei falando aqui sobre Karl Marx, né, que foi um sujeito que se baseou, estudou bastante a filosofia e, sobretudo, Hegel, né? Karl Marx vai dizer que qualquer conhecimento que não sirva para a transformação da realidade, e claro, isso é preciso conhecer a realidade, mas também transformá-la, e principalmente transformá-la, ele pode ser identificado como ideologia, mas não no sentido de ideia-força apenas, que move para a ação, mas como uma distorção da realidade, que
atende a interesses, a necessidades, né, de classes sociais, frações de classes, né, ou a classe social, quase sempre, né, a classe dominante. Então, ilusão ideológica é quase que uma redundância se nós tomarmos ideologia no sentido de distorção da realidade. Se distorce a realidade, ilude, não esclarece. E a filosofia, desde Sócrates, ela tem, né, desde os gregos, desde os filósofos pré-socráticos, ela tem a pretensão de desvelar a realidade, retirar o véu que encobre a realidade. Inclusive a palavra grega, aletheia, né, para verdade, ela tem a ver com desvelamento. Nós vamos agora para uma segunda perguntinha. Qual é o objetivo ou a principal finalidade da ética nos tempos contemporâneos? Bom, se nós, como já havíamos aqui apontado, vivemos numa sociedade complexa, onde os padrões morais, né, que não são propriamente ética, mas são padrões de conduta, que servem de balizas para nós julgarmos as ações. Se os padrões estão numa sociedade que está em constante alteração, desenvolvimento, né, basta ver aí quanto tempo os seres humanos estão sobre a face da Terra e quanto tempo nós temos de utilização desta vertente racional para julgar a realidade. 2.400, 2.600 anos, ou seja, muito pouco tempo, muito pouco tempo. Quando nós falamos em modernidade moderna, não é uma redundância, é uma expressão utilizada, por exemplo, por Henrique Cláudio de Lima Vaz, um filósofo brasileiro, mineiro e reconhecido internacionalmente, que era padre jesuíta. Ele falava muito dessa modernidade moderna que coloca para nós, seres humanos, nossa sociedade, vários problemas que até então eram impensáveis. Vamos pensar aqui na questão do avanço da ciência e da sua correspondente tecnologia na sociedade moderna, colocando problemas para nós, como eu disse antes, imagináveis. Por exemplo, a questão da bioética, né? A questão das células tronco, a questão da clonagem, né, de seres humanos, o hibridismo, o que isso, entre também outros seres da natureza, né? O que isso pode colocar para nós como problema filosófico, né? A questão da ética e da economia, presente, por exemplo, na sociedade consumista, quando ela defende a concorrência. A concorrência seria para que os componentes da sociedade produzissem mais e melhor, superando as suas dificuldades, desenvolvendo as suas potencialidades, ou ela significa, pura e simplesmente, a eliminação dos chamados mais fracos, né? Então, o egoísmo no capitalismo ele é colocado inclusive como uma vantagem, mas modernamente, depois de exacerbado em alguns momentos a questão do egoísmo, onde as pessoas, preocupando-se consigo mesmas, elas dessem o máximo de si para produzirem mais e melhor, chegou-se a crises, né, no sistema capitalista que quase que ameaçavam a sua própria viabilização. Então, a economia começa a fazer alguns setores da economia, né, começam a fazer uma autocrítica, tentando, inclusive, disciplinar esta questão da questão da concorrência. Por exemplo, nós não precisamos comprar produtos que não tenham uma certificação de um controle ambiental.
nós produtores e nós consumidores podemos chegar a um acordo de que tudo que for produzido deve respeitar certos princípios da natureza, né? Lembrando que o próprio homem também faz parte desse mundo da natureza. Então, há como que uma elaboração de teorias que tentam dar resposta a esses problemas. Então, também na questão da política, né? A burocratização do Estado, né? A questão da corrupção, a questão também do discurso que é utilizado nos meios de comunicação de massa, que pertencem a pouquíssimas pessoas e que pautam na sociedade aquilo que alguns chamam de formação da opinião pública e outros, acredito que mais corretamente, falam de corrupção da opinião pública. Nós precisamos discutir tudo isso daí. Vejam, no Brasil, por exemplo, não existe uma lei, apesar da Constituição de 88 prever, até hoje não foi regulamentada a questão da comunicação no Brasil. E então, nós precisamos de uma lei para regulamentar, cobrar responsabilidade de quem tem poder de fazer a comunicação. Senão, essas pessoas passam a ter um poder, é por isso que eu estou falando de ética e política, na sociedade, que vai muito além do poder que o homem comum tem de interferir nessa mesma sociedade. Então aí temos a questão também das relações de gênero, né? A questão do machismo, do patriarcalismo, as questões do sexismo, né? Também colocado aí, no ano passado o Brasil discutiu muito isso daí, a questão do sexismo, né? Da homofobia, né? E por aí vai. Então a sociedade moderna, por estar em constante transformação, exige da gente essa postura crítica também em relação a esses temas. Para fazer uma relação entre ética e educação, vamos recordar aqui a figura de Sócrates, que vocês viram no texto da Marilena Chauí. Sócrates, ele andava pelas ruas de Atenas e, conversando com os jovens, que, é verdade, eram das famílias mais abastadas, que tinham, portanto, condição para ter tempo livre para conversar com Sócrates, Sócrates, começava a interrogar os jovens sobre coisas, né, dos mais variados matizes, né, dos mais variados temas, e acabou por colocar em xeque os homens do poder e acusado de jogar a juventude ateniense contra os deuses da cidade e contra os homens do poder. Muito bem. Sócrates inaugurou um método que em grego chama-se maiêutica, tem a ver com o parto, né? Mas no caso dele era o parto das ideias, né? E utilizando-se também da ironia, que é uma expressão grega também que tem a ver com questionamento, perguntar, né? Interrogar. Então, ironia, perguntar, interrogar. Maiêutica é o parto das ideias. Então, juntando essas duas coisas, ele levava os jovens a verificar as respostas que davam para as perguntas dele, Sócrates. E um momento muito interessante nessa história da vida de Sócrates, é o Sócrates que nós conhecemos através de Platão, que através de perguntas e análise das respostas de um escravo que nunca tinha estudado geometria, fazer com que o escravo, o escravizado, melhor dizendo, ele chegasse à construção, né, apenas tendo Sócrates como um auxiliador, chegasse à construção para si, né, ou seja, a apropriação do teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Sócrates então se colocava de uma forma assim: olha, você educando, para usar uma expressão talvez não foi utilizada naquela época, né? Vamos usar a expressão daquela época. Você, discípulo, não deve nada a mim. Eu sou apenas um auxiliador. Eu não sou seu salvador.
né? Eu não sou uma pessoa que lhe dá a verdade está dentro de você mesmo. Você vai com esforço próprio e com o apoio, o auxílio de um mestre que pratica a interrogação, né? Você vai, e análise, né? Você vai chegar ao conhecimento. Muito bem, eu acredito que esse exemplo é um exemplo, digamos assim, de um mestre que não vendia o conhecimento, que não dizia ser aquele que dava o conhecimento para o discípulo, mas apenas alguém que auxiliava. Aí já uma postura ética, não é? Que seria muito bem-vinda, eu acredito, hoje nos dias atuais. Com isso, nós não queremos também fazer aqui uma defesa de um trabalho do professor, né? Vou usar outra expressão aqui grega, né? Do pedagogo, aquele que conduz a criança, que tem que ser gratuito, como se fosse um sacerdócio. Não é isso que eu estou fazendo a defesa. Até modernamente se faz uma crítica à crítica que foi feita, inclusive por Platão, aos sofistas, que eram professores que cobravam pelo conhecimento que eles vendiam, vamos chamar assim. Como Platão vem de uma família de nobres, né, de aristocratas, ele não precisava cobrar para ser mestre, enquanto que os sofistas o faziam por necessidade, também por necessidade. Nós temos que ver aí, em um e outro caso, o que para os nossos dias, do ponto de vista ético, nós podemos aproveitar para compreender a educação nos nossos dias, né? É um julgamento ético sobre a educação, com certeza. Que apoio a ética pode dar em linhas gerais para a educação do nosso tempo? Muito bem. Eu já comecei a indicar, né, que esta reflexão sobre o valor da educação no nosso tempo, que valoriza a sociedade, uma sociedade plural, né? Embora nós tenhamos vários exemplos ainda de preconceitos que atacam essa sociedade plural, né? Mas é uma sociedade que, pelo dinamismo, pelas oportunidades que abre e ao mesmo tempo pelas oportunidades que são obstaculizadas, elas são um convite para nós, mais do que um convite, né? Elas nos desafiam, são desafios a uma reflexão ética. E a educação, eu acredito que ela permanece sendo não a redentora, não a salvadora de todos os males sociais, mas uma entre várias atividades que contribuirão para a mudança da sociedade, sociedade essa que, com o avanço das ciências modernas, né, nós nos referimos já em outros blocos aí, nós temos uma sociedade que tem muitas portas abertas. Apesar dessa nossa sociedade, da sua complexidade e tudo mais, esses problemas que eu vou mencionar aqui agora, eles estavam presentes, acho que desde sempre, desde que o homem é homem. Porque desde que o homem nasce até a sua morte, para usar uma expressão do Mesaros, né, Stuan Mesaros, este filósofo húngaro, radicado na Inglaterra, né, foi professor da Universidade de Sussex, ele fala o seguinte: desde o nosso nascimento, ele citando outros autores também, entre eles até José Martí, falam de que nós, desde o nosso nascimento até a nossa morte, nós estamos continuamente aprendendo algumas coisas. Quer dizer que a aprendizagem, ela não é exclusiva da educação. Sociedades que não conheceram a escola, elas não tinham nenhuma forma de
repassar aqueles conhecimentos que foram sendo desenvolvidos através, né, de uma geração para outra, através dos esforços que os seres humanos, as coletividades enfrentaram para resolver os seus problemas, né, a luta por abrigo, a luta por alimento, né? Será que só a sociedade que tem a escola é que criou educação? Eu acredito que não. Mas é fato também que o tempo livre ele proporcionou uma potencialização do conhecimento. Na medida em que algumas pessoas não precisavam se dedicar a tarefas pesadas, por exemplo, a criação de animais, né? Carregar água, só para falar de uma coisa extremamente básica, né, para o consumo humano, eles puderam se dedicar a um conhecimento e praticá-lo num processo que potencializava a abstração. Então, as relações sociais elas são extremamente complexas, né? Elas envolvem o ser orgânico e o ser inorgânico. Vamos aqui agora mais uma perguntinha. Que é a última, né, do nosso terceiro bloco. Quais as principais contribuições de Marilena Chaui e Paulo Freire para a ética na educação? Muito bem, pergunta bastante interessante. Vocês, alunos e colegas aí, vocês puderam ler, né, no texto da Marilena Chaui aí, envolvendo a discussão sobre a ética, sobre várias correntes, e todas elas lançam luzes sobre o tema da educação. Vamos pensar aqui, por exemplo, quando nós falamos aqui, quando ela falou, nós discutimos aí, vocês fizeram exercícios sobre a psicanálise, né, o surgimento da psicanálise sobre Freud, né, os conceitos de id e de superego, né, ego, os conceitos de consciente e inconsciente, então a importância da norma, da lei, a questão da interdição, a questão do surgimento da sociedade, né, como que dependente dessas interdições primeiras ou primitivas, né, a questão dos impulsos e a necessidade de regulação dos impulsos e, ao mesmo tempo, a questão das neuroses, até psicoses, em decorrência da repressão. Quer dizer, nós vimos também com a abordagem de Nietzsche, com a sua crítica a toda a filosofia até então, né? Mas ele mesmo enveredando por uma nova filosofia, quando ele diz que a filosofia, ao eleger a razão como critério para julgar a realidade, ela operaria uma certa domesticação dos seres humanos, né? E assim também o cristianismo, né, desde o seu surgimento, ele contribuiu para esta repressão, né, dos impulsos que Nietzsche compreendia como muito importantes, né? Daí ele defender uma transmutação de todos os valores, ele falar de da vontade de potência, né? A vontade de poder, falar de um super-homem, né? E fazer quase que um elogio, né? Quase que não, podemos dizer um elogio ao ideal do guerreiro kalos, kai, agathos, né? Essas duas expressões gregas, né? O guerreiro belo e bom, pré-filosófico, né? O guerreiro homérico, né? Que está lá nos poemas, na história de Homero, quando trata da guerra de Troia, na Ilíada, e da Odisseia, o retorno de Odisseus à ilha de Ítaca. Muito bem. Então vocês tiveram contato também com Hegel, falando sobre a importância da cultura, né?
o sujeito em si, fora de si, em si e para si, portanto, o desenvolvimento da história como sendo o desenvolvimento do espírito absoluto. Então nós, enquanto indivíduos, só somos seres humanos porque o gênero assim nos faz seres humanos, né? E a razão, a cultura, ela vai aí moldando os indivíduos. Vocês ouviram também em Kant falar sobre a questão do seu formalismo ético, né? Haja de tal forma que a máxima da sua ação possa ser universalizada, né? Então, se vê o ser humano, a humanidade no outro, como um fim e nunca como um meio. Então, tudo isso deverá contribuir para que vocês possam avançar nos estudos sobre o campo da educação, valendo-se dessa disciplina filosófica chamada ética. E para concluir, a menção a Paulo Freire, que nós pretendo com vocês falar novamente sobre isso em outros momentos. O Paulo Freire, quando ele elege a realidade como sendo o ponto de partida da educação, e aí chamando os sujeitos, né, para tematizarem, para darem a sua opinião sobre a questão da educação, sobre a questão da realidade, e assim se educarem, né? E o próprio educador, nesse processo, ele também se educa. Então, formar uma comunidade ali de pessoas que estão construindo o conhecimento, ele valoriza, então, nesse partir da realidade, a considerar as vivências, tá? Quando ele fala dos temas geradores nos círculos de cultura, ele fala sobre um descortinar da realidade, né? Que vai romper com esta consciência intransitiva, ou seja, o ensimesmamento, o fechamento, partindo por uma consciência transitiva, que num primeiro momento pode ser ingênua, mas que logo em seguida, exatamente por esse tratar da realidade concreta dos indivíduos, ela passa a tem a tendência de ser uma consciência crítica, né? Inclusive, onde a sociedade for sociedade fechada, com esse tipo de recurso freiriano, nós teríamos assim uma grande ajuda para chegarmos a uma sociedade aberta, né? Então, Paulo Freire é este filósofo, pensador, educador brasileiro, tá? Muito obrigado por esse momento de estar com vocês.